Não existe crise. Melhor dizendo, a crise só existe para determinados momentos e para determinadas pessoas. Tanto é verdade que a expressão que mais se ouve em tempo de crise é: enquanto uns choram, outros vendem lenço. É fato que hoje temos uma crise moral, política e econômica no nosso país. Mas quando afirmo que não existe crise, é porque a crise tem se tornado desculpa para grande parte das situações que as empresas e as pessoas têm vivido hoje. Mas o que você e a sua empresa têm efetivamente feito para mudar esse cenário? Nunca a expressão apagar o fogo fez tanto sentido para mim. Tentarei esclarecer a minha ótica de crise utilizando uma analogia entre o combate ao incêndio e a crise. O tetraedro do fogo diz que para haver fogo devem existir 3 elementos principais: o combustível, o oxigênio e o calor. E para o fogo se propagar, deve existir uma 4ª variável: a reação em cadeia. Na crise, temos o mesmo cenário, o qual nomeei de tetraedro da crise. Para existir, precisamos também de 3 elementos: a escassez, a incerteza e a adversidade. Assim como no tetraedro do fogo, para se propagar, a crise necessita de uma reação em cadeia. Mas o que realmente importa nessa analogia é como extinguir esses tetraedros. Tanto o fogo quanto a crise, para deixarem de existir, é necessário primeiramente isolarmos o ambiente, a fim de eliminar a reação em cadeia. Se pensarmos no fogo, nos utilizamos de barreiras físicas, mas no caso da crise, utilizamos a transparência de informação e a eliminação de eventuais especulações ou fofocas. Uma vez eliminada ou controlada parcialmente os fatores de reação em cadeia, partimos para as ações que visem eliminar os 3 elementos principais e extinguir a emergência. Para isso, devemos entender a origem ou o gatilho que originou essa situação. Os fatores de ignição podem ser os mais variados, porém, grande parte dos casos tem a sua origem na imprudência ou na omissão. Se analisarmos um pouco mais a fundo, veremos que esses elementos são ligados principalmente ao fato de querermos sempre mais, sem se importar com as consequências que esse querer mais vai trazer. É fácil pensar em exemplos que ilustrem isso: a Boate Kiss, a bolha imobiliária dos Estados Unidos, a Petrobras ou outras inúmeras situações. Tentamos sempre ser melhor que os outros, termos um carro melhor, uma casa melhor, um emprego que pague mais, e acabamos esquecendo do que realmente importa: o nosso propósito. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes para mim, ou que eu não busque isso. O que eu quero dizer é que essa busca não pode ser a qualquer preço. Pode até parecer uma ideia romântica, em alguns casos um pouco utópica, mas por experiência própria, quando temos um propósito verdadeiro de sermos alguém melhor, sem prejudicar os outros e sendo caridoso de coração, o resto se torna consequência. Afinal, toda busca material tem um prazo de validade. Se essa busca for o seu propósito de vida, tudo bem, desde que você esteja disposto e consciente que isso tem um preço. Assim como se você não tem essa pretensão, também existe um preço. Não existe certo e errado, existem maneiras diferentes de encarar as coisas, e elas devem ser sempre respeitadas, por mais romântica ou capitalista que ela possa parecer. Quando ligamos ou conectamos nossa felicidade a coisas externas ou a terceiros, jamais existirá felicidade, pois nos manteremos sempre no estado de crise, já que a busca por algo melhor nunca vai acabar. E pior, começaremos a querer compensar nossas deficiências afetivas através dos bens materiais ou da demonstração de poder. Ou você acha que o político rouba porque precisa de dinheiro para sobreviver? Devemos buscar sempre a construção de um legado, não simplesmente de uma herança. Para que fique clara essa diferença,
Vou utilizar aqui a analogia com filhos de multimilionários que em alguns anos depois do falecimento dos pais começam a passar por problemas financeiros. Nesse exemplo, o dinheiro e o patrimônio deixado pelos pais são a herança. O legado, ou nesse caso em específico, a falta de legado, foi os pais não terem educado os filhos financeiramente. Portanto, se você acha que se encontra em uma situação de crise ou sua empresa está indo de mal a pior, primeiramente contenha a reação em cadeia. Para isso, comunique de maneira transparente todos os envolvidos e minimize os eventuais desencontros de informação. Para então extinguir a situação, isole os elementos principais e os divida em 2 grupos: aqueles que você possui gestão e os que não dependem de você. Por exemplo, na conta de luz, eu não tenho como influenciar o preço que a companhia de luz vai cobrar. Isso não depende de você. Aceite, mesmo que você discorde. Mas podemos tomar atitudes que, independentemente do preço da energia elétrica, vão trazer economia. Um exemplo seria instalar lâmpadas de LED. Feito isso, comece a encarar a crise com positividade, como uma oportunidade. Ou melhor, comece a vender lenço. Você deve estar se perguntando, como? Esse é o grande desafio. Recrie, repense, inove, seja radical. Faça coisas que você jamais pensou que poderiam dar certo. Foque em atividades mal resolvidas que não estejam relacionadas diretamente com o seu momento de crise. Troque aquela lâmpada que você tinha prometido trocar há alguns dias. Faça aquele jantar que você prometeu. Reate contato com aquele ente querido ou com aquele amigo que você brigou e não fala com ele há anos. Aprenda a tocar um instrumento. Acredite, as respostas que procuramos estão nos lugares onde menos imaginamos. Mas principalmente, quando a sua crise passar, ou seu momento de crise passar, tire lições dela. Pratique constantemente cenários de crise. Ensina e divida a sua experiência com o maior número de pessoas possíveis. E use esse momento para se conhecer melhor. Por mais estranho ou por mais controverso que isso possa parecer, as únicas certezas que existem em momentos de crise são: ela tem uma solução, tem um prazo de validade e tem uma lição para a sua vida. Portanto, boa crise para você. Você gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até um próximo vídeo.